Não. Boa noite, pessoal! Estamos aqui pontualmente às 19 horas com quantos? 90 mil seguidores. Vou colocar um QR Code aqui no cantinho. Opa, mais um seguidor doando 10 toneladas de alimento para isso. Vou colocar o QR Code aqui, quem quiser doar iPhone, notebook e por aí vai, tá bom? Hoje a nossa vocês ficam rindo. Hoje a nossa aula de fundamentos de pediatria sobre um acometimento também considerado neurológico e ortopédico, assim como a paralisia cerebral. Desse tipo de diagnóstico é o segundo maior acometimento em pediatria, que é leigamente chamado de espinha bífida. Aqui vocês vão ver a divisão certinha da nomenclatura, da classificação. Então, o que é, quem que acomete, né, espinha bífida? Acomete 1 a cada 4 nascidos vivos, mas vem reduzindo ao longo dos anos, por vários motivos. Primeiro, porque as mulheres estão tendo menos filhos. Segundo, porque as mulheres estão fazendo um pré-natal mais adequadamente. Então, as causas mesmo são ainda desconhecidas, mas fato é que essa má formação, ela comete o bebê dentro da barriga nas 3 primeiras semanas de vida intrauterina. Então, muitas vezes, quando a mulher descobre que está grávida, se tiver que ter acontecido essa malformação, ela já aconteceu. Ah, então pronto, não tem mais nada para fazer. Não, não é bem assim. Tem algumas coisas que dá para fazer. Mas fato é que é uma mutação, uma alteração que acontece muito no começo da gestação. Por quê? Lembram daquela aula, uma das primeiras aulas de pediatria que a gente falou das fases da gestação? O que acontece com o sistema nervoso em cada fase da gestação? Uma das primeiras coisas que acontece é o fechamento do tubo neural. Ele era um tecido. Aí vai formando umas dobrinhas, vira uma placa. E depois ele fecha, para acomodar ali dentro o canal medular. Isso não acontece nessas crianças. Então, é muito comum acontecer em mulheres diabéticas, obesas ou desnutridas. E aí que começaram a perceber que tinha relação com o folato. Vocês já ouviram falar disso? Não. Não? Não. Também não. Gabi já. Né, Gabi? É porque quem já engravidou, com certeza já ouviu falar, porque o folato é uma das suplementações que a mulher que quer engravidar ou que está grávida tem que fazer. Também tem relação com mulheres que usam anticonvulsivantes e engravidam, e com mulheres que usam medicamento para estimular a ovulação. E tem relação familiar. Então, quando tem irmãos do mesmo diagnóstico, se você tem um irmão com mielo, você tem 5 vezes mais chance de ter mielo. Se você tem 2 irmãos, tem 10 vezes mais chance, e por aí vai aumentando. Então, o que tem a ver o folato? O ácido fólico, né, que a gente fala. Já tem alguma comprovação de que o ácido fólico ajuda em toda a formação do sistema nervoso central. Então, normalmente o obstetra fala para a grávida, tem que tomar isso aqui para o seu neném ficar inteligente, porque tem a ver com o sistema nervoso central, mas não tem nada a ver com inteligência. Então, a mulher que quer engravidar, ela já começa a tomar a suplementação do ácido fólico antes de engravidar. Por quê? Porque quando a gente está sozinha no nosso corpo e alimenta de uma maneira saudável, pela alimentação a gente consegue ingerir o tanto de ácido fólico que a gente precisa. Mas quando está a mulher e o bebê, só a alimentação não é o suficiente. E o organismo, a natureza é muito sábia, ela desvia tudo para o bebê ou desvia tudo para a mulher para manter aquele organismo vivo. Então falta ou para a mulher ou para o bebê. Então, quando vai tentar engravidar e quando está grávida, a gravidez inteira, a mulher faz a suplementação de folato, do ácido fólico.
para prevenir que não se feche, né, o tubo neural. Então, qual que é a definição? O folato é a mesma coisa que ácido fólico? É. Ah, tá. Então, eu já Então, tinha. já, com certeza. Então, qual que é a definição, né, da espinha bífida? Ela é uma displasia, o que é isso? Uma malformação do canal que deveria se fechar no canal medular, né? Dos ossos do canal que protegem a medula. Então, são defeitos relacionados ao fechamento incompleto do tubo neural. Então, tá aqui no primeiro desenho, fechadinho, tecido conjuntivo, as meninges, aqui a vértebra e aqui a pele da criança, certo? Aí aqui a gente já tem dois tipos de espinha bífida. O primeiro tipo é a meningocele, e tá aqui, ó, a pele da criança com uma protuberância para trás. Aqui meninges, líquido cefalorraquidiano, mas a medula, ó, tá aqui protegida, não tem nenhuma raiz nervosa para fora. E no tipo mais grave, que é a mielomeningocele, a gente tem o arco vertebral aberto, as meninges e tecido nervoso enraizado para fora do arco vertebral nessa tal protuberância. Beleza? Então, tem vários tipos. Tem um tipo também que tem só a protuberância da pele para cima, mas não tem nenhuma consequência muscular, neurológica, ortopédica, que é a chamada espinha bífida oculta. Algumas crianças nascem com um tufinho de cabelo ou bolinha, outras crianças nem sequer, a família nem sequer percebe, porque pode ou não ter alterações cutâneas, é mais comum bem perto do sacro. O problema dessa criança é quando ela vai crescer, quando ela tem estirão do crescimento. Já já vou explicar para vocês o que pode acontecer. Mas aqui não tem herniação de tecido nervoso. É só que o arco vertebral não fechou. Aí, na espinha bífida cística, que é que tem mesmo aquela protuberância para fora, que a gente tem esses dois tipos. Então, na meningocele, tá a meninge para fora, com líquido, mas a medula tá preservadinha dentro do canal medular. Não saiu nenhum tecido nervoso, não tem sinal de dano neurológico. O problema é a mielomeningocele. Quando nessa protuberância, além da meninge e do líquido, tem também algum tecido envolvido. Aí, o que isso vai fazer na criança? Qual que é a resposta? Qual que é a consequência disso para a criança? O que vocês acham? Cri, cri, cri. Cri, cri. Depende. Se a mielomeningocele for na Então, né? cervical, vai ser de um jeito. Se for na torácica, vai ser de outro. Pelo menos Robson respondeu, não sei, kkk. Então, olha só, gente. A mielomeningocele, para criança, é quase que como uma lesão raquimedular no adulto. É uma lesão medular, porque tem tecido nervoso exposto aqui, sendo estirado, sendo comprimido. Então, as consequências vão depender da altura e da complexidade da lesão. Foi cervical? Foi torácica? Foi lombar? Foi sacral? Deu para vocês entenderem? Aí a gente vai ver essas crianças aqui. Então, como eu disse, depois da paralisia cerebral, é a segunda maior causa de deficiência motora crônica em crianças, ok? O que acontece com essa criança, então? Tá vendo essa criança aqui? Que foi na cervical? Tá vendo? Sim. Algumas crianças, além de pegar na cervical, pega no tecido do encéfalo mesmo. Então, na hora que vai fazer a avaliação, tem massa cerebral aqui nessa protuberância. Esse aqui tem prognóstico muito ruim, tá? Normalmente não sobrevive.
Essa criança aqui é o mais comum, que é a protuberância na lombar. É o lugar mais comum de acometimento da mielomeningocele. E aqui é a criança depois da cirurgia, para retirada desse saco de líquor e de meninge e de tecido nervoso. E aqui tenta-se recuperar a maior parte de tecido nervoso que for possível. Qual que é o problema de uma criança tão pequena? Pele para fechar essa ferida. Então, graças a Deus, tem muitos estudos, né, utilizando pele de animais, de peixes, de porco e por aí vai, pele sintética, porque é um problema não só para crianças, né, um problema de enxerto, de pele de todas as idades, mas principalmente na criança. Pensa um recém-nascido, onde que tem pele sobrando para você tirar para fazer enxerto? Então, essa ferida demora muito para cicatrizar. Então, quando faz o diagnóstico da mielomeningocele ou da meningocele, essa criança vai ter que nascer numa cidade que tenha UTI neonatal. Então, já vai programar a cirurgia para o primeiro ou segundo dia de vida. Aí essa criança nasce, ela fica deitadinha em decúbito ventral, faz a cirurgia no primeiro ou segundo de vida e vai ficar no hospital até não ter mais risco de nenhuma infecção na ferida operatória, até a pelinha começar a fechar. Então, tem que fazer o diagnóstico antes, para já programar a cirurgia. E aí, pensando nesse risco de infecção, que era muito comum, surgiu, alguns anos atrás, a cirurgia dentro do útero. Vocês já ouviram falar? Robson, responde no chat, por favor. Não, N. Robson respondeu N. Não. Olha só. Tem dentro do útero, não, kkk, lol. Gente, tá gravando. Já tem alguns anos que surgiu essa modalidade cirúrgica de fazer a correção e o fechamento, não é dentro do útero, que tira a criança do útero, mas durante a gestação. Então, aqui no Brasil tem 3 lugares que fazem, tem 3 médicos que fazem essa cirurgia, que diminui demais os índices de infecção, porque a criança está lá na barriga. Tira a criança, tira a protuberância, volta a criança para a barriga, ela ainda tem mais um tempo durante a gestação para aquela ferida fechar, e em um ambiente que é impossível ela pegar uma infecção naquela pele, certo? Só que é uma cirurgia que, em vez de arriscar uma vida, arrisca 2. E demora pra caramba. Então, tem pessoas que defendem, tem pessoas que não. Então, tem alguns critérios. E a bolsa? Rompe a bolsa e depois costura, você acredita? Tem algumas pessoas. Depois vocês procuram na internet. Gente, tem um médico que é casado com uma moça aqui de Ferros, que faz essa cirurgia no interior de São Paulo. Tem uns vídeos super legais. Então, tem gente que defende e tem alguns critérios para escolha, obviamente, né? De saúde, de pré-cirúrgico, de condição da criança, e também se essa criança está com hidrocefalia ou não, tá? Que é um acometimento muito comum com a mielomeningocele, obviamente porque se altera todo o fluxo do líquor. Então, tem muito acometimento junto com a hidrocefalia. A expectativa de vida é de uma morte tardia. Essas crianças serão adultas. Elas têm maior chance de morrer criança se tiver hidrocefalia, se pegar alguma infecção ou se tiver problemas renais. Por que problema renal? Porque a maioria dessas crianças é incontinente. Então, tem muita retenção urinária, muita infecção do trato urinário, pode levar a problemas renais. A prevenção, então, é engravidar querendo, né, com gestações programadas, porque aí dá para a mulher começar o uso do folato antes de engravidar. E se já descobrir,
aí fazer o diagnóstico no pré-natal para conseguir fazer o tratamento, ou durante a gestação, ou no primeiro ou segundo dia de vida da criança. Tá, então, essa criança nasceu, fez a cirurgia, tudo bem, foi para casa. E aí? Então, essas crianças apresentam, abaixo do nível da lesão, uma paralisia flácida. Então, aquela perninha, o pezinho, né, que normalmente são lesões na lombar, vão ter redução de força muscular, atrofia muito rápida, diminuição ou ausência de reflexo, diminuição ou ausência de sensibilidade, incontinência. Tem algumas outras coisas que podem acontecer que não são obrigatórias da mielo, mas são muito comuns. Então, 80% tem hidrocefalia. Algumas crianças têm disfunção nos pares de nervos cranianos, paralisia de cordas vocais, dificuldade para alimentar, atraso cognitivo. Quanto mais alta a lesão, mais comum. E tem muitas alterações de frequência cardíaca e frequência respiratória. Só que isso não é obrigatório, né? Mas pode acontecer. Uma complicação tardia que essas crianças têm nos estirões de crescimento é chamada de medula presa. Por quê? Deixa eu mostrar o desenho. Olha para esse desenho aqui de um bebê. Quando a gente é bebê, tipo Guilherme, as vértebras estão aqui. Sacanagem. E no espaço intervertebral passam as raízes nervosas retinhas, num ângulo de 90 graus. Quando a gente cresce, a nossa medula se desloca para cima no canal medular, tanto que a gente não tem medula até lá no final. A medula termina, depois tem só a cauda e um restinho de filamento ali, não é? Então, o ângulo dos nervos espinhais para de ser reto, ele começa a fazer uma curva para encaixar ali no forame e sair para inervar. Só que essa criança, por ter tido uma lesão, por ter ali um processo de cicatrização, tecido conjuntivo cicatricial, ela pode ficar com alguma fibrose ali que segura a medula. Então a criança vai crescendo e a medula está presa lá embaixo e não sobe no canal vertebral do jeito que deveria subir. Então, é uma complicação que pode acontecer nas épocas de estirão de crescimento. Ela é causada, então, pela diferença de ritmo de crescimento da medula e dos ossos da coluna. Então, ela vai causar estiramento do tecido nervoso. Essas crianças, 20% apresentam queixas, sinais clínicos. Então, perde a força, desenvolve, passa de nada de tônus para espasticidade em membros inferiores. A criança vai ficando muito assim por causa da dor, orça para um lado, e leva a alterações posturais, escoliose, dor lombar e muitas vezes até mudanças na função urológica, porque o tecido nervoso está sendo estirado. Deu para entender com o desenho? Deu? Deu. Então, Deu. tá. Uma outra complicação que a gente tem, que é um pouquinho mais grave, é meio que o oposto, assim. Então, a medula presa, ela tá presa lá embaixo na lesão, que faz quando a criança cresça, a medula não consiga se deslocar para cima. E essa outra complicação, Arnold-Chiari, é uma síndrome que ela é presente em mais de 90% das mielomeningoceles. Então, assim, ela é muito frequente. Só que em 5% das crianças, ela tem consequências gravíssimas que podem levar à morte. Então, essas crianças têm que fazer cirurgia. O que é Arnold-Chiari? É quando a cicatriz lá embaixo puxa o tecido para baixo. Então, começa a puxar o cerebelo para dentro do forame magno. Tem uma imagem aqui para vocês verem. Tá dando para ver? Deixa eu aumentar. Tá dando para ver? Aqui, olha, onde era para ter tronco
e medula, tá vendo um pedacinho do cerebelo sendo puxado para baixo e sendo comprimido no forame magno. Aqui no desenho um esquema comparando o normal com uma criança com Arnold-Chiari. Aqui a posição normal do cerebelo e aqui o cerebelo já deslocado no sentido caudal. Então, as crianças que têm sintomas, elas têm sintomas que podem ter a ver com o cerebelo ou com os nervos cranianos que estão ali no tronco sendo comprimidos pelo cerebelo. Então, normalmente tem disfagia, alteração da voz, com roucas do nada, alteração da respiração, opistótono. Bárbara sabe o que é isso? Bárbara, liga o microfone e fala para todo mundo o que é opistótono. Agora é a hora que eu vou fingir que tá travando minha internet. Evidência, vou cantar evidências para você. Tá travando. É um sinal de aumento de tônus. Quando a criança fica fazendo extensão de tronco incontroladamente. Ah, tá, agora eu vi. Torcicolo e pneumonia de repetição por causa da dificuldade de coordenar respiração com a deglutição. Então, tem que fazer cirurgia, porque senão essa criança vai aspirar, vai ter uma parada cardiorrespiratória, vai ter uma pneumonia e vai morrer por causa disso. Então, essas 5% dessas crianças têm que fazer cirurgia para descomprimir, tá? Repete aí, Alice, só a questão que você falou que os sintomas, eles vão ser ou do cerebelo ou do quê? Do tronco. Tá vendo aqui que o cerebelo aperta o tronco? Uhum. O que tem no tronco? Os pares de nervos cranianos. E aí é isso que tem a ver com as alterações neurológicas que essas crianças vão apresentar. Ok. Deu para entender? Uhum. Então, agora vocês lembrem de um paciente com lesão medular. Nós vamos falar do nível, da mielo e o que essa criança tem preservado, ou o que ela dá conta de fazer e as metas para ela, tá? Então, a gente vai começar lá de cima. T10. Essa criança não tem controle de tronco. É uma lesão bem altinha, né? Então, essa criança vai ficar na cadeira de rodas suportada, com cinto. T12 tem controle de tronco, mas não faz flexão de quadril. Uma criança que não faz flexão de quadril, vai conseguir andar sozinha? Não vai, né, gente? Vai conseguir levantar a perna do chão para caminhar. L2 não faz nem adução, nem abdução de quadril. Então, essas crianças, T10, L1, L2, não tem prognóstico de marcha, beleza? Aí, vou voltar aqui. A T10, a gente falou que ela não tem controle de tronco. Ela tem flexão de quadril? Ela tem adução e abdução de quadril? Obviamente que não. Se nem tronco essa criança consegue controlar, tudo que tiver daqui para baixo ela também não consegue. Deu para vocês entenderem? Então, nesses slides, nesse esquema, eu estou falando para vocês a perda mais alta que a criança tem. Porque dali para baixo, ela não tem controle. Dá um joinha. Quem entendeu, dá um joinha. Ninguém deu joinha. Micael deu joinha. Beleza. Então, vamos lá. Joinha, joinha, joinha. Então, as crianças T10, L1 e L2 dificilmente têm prognóstico de marcha. Isso é bom para a gente saber das metas, é bom para a gente falar para a família das metas, né? Aí vamos descendo. L3, a criança tem controle de tronco, faz flexão de quadril, faz adução e abdução, mas não faz extensão de joelho. Então, ela tem uma fraqueza de quadríceps gigantesca. A criança L4, ela tem controle de tronco, faz flexão de quadril, faz adução, faz abdução, mas ela tem perda de força de flexão de joelho e dorsiflexão.
Então, se essa criança tem controle de tronco, tem flexão de quadril, tem adução e abdução, essa criança consegue ficar de pé e caminhar, desde que utilize órtese. Pode ser uma órtese longa, pode ser uma órtese curta só no tornozelo, pode ser bengalinha, pode ser andador. Tem alguém dando eco aí. Parou. Deu para vocês entenderem? Então, as crianças L3 e L4, elas conseguem ficar de pé e caminhar, mas pode ser que seja com andador, com muleta canadense, com axilar e com o tutorzinho no pé ou a órtese longa, para ajudar no tornozelo, beleza? Porque para cima ali elas têm força. Vamos descer mais. L5, tem controle de tronco, faz adução e abdução de quadril, faz flexão de quadril, faz flexão de joelho. Essa criança tem dificuldade na abdução e extensão de quadril. Não é uma ausência de força, é só uma fraqueza muscular por causa de um faixinho nervoso que passa por ali. Então, essa criança, ela não tem nenhuma plegia, ela tem uma paresia, ela tem uma fraqueza muscular na musculatura do quadril, que a gente trabalha na fisioterapia. E a lesão mais baixa, que é a lesão sacral, a S1, a única fraqueza que a criança tem é de flexão plantar. Então, essas duas crianças conseguem caminhar ou usando tutor curto, ou então com uma muletinha que a gente dá para essa criança só para ajudar no equilíbrio, ok? Aí vamos falar, então, continuando a falar desses níveis, né? Então, lesão torácica e lombar alta. Você vai avaliar a criança, ela tem uma lesão que é alta, você faz teste de força, ela não consegue fazer força de quadríceps. Essa criança dificilmente andará. Então, a gente tem que avaliar a força de pessoas e prescrever a cadeira de roda. A cadeira de roda vai depender do tanto de controle de tronco que essa criança tem. Lesão lombar que for baixa, que a criança consegue ter função de quadríceps, mas não tem função de glúteo médio. Consegue andar, mas desde que utilize a órtese e o dispositivo de auxílio à marcha. Lesão sacral, que tem quadríceps e glúteo médio, vai andar. Aí, o que é que vai diferenciar? Se eu vou precisar de um tutor no tornozelo ou não. Então, há três musculaturas que a gente mais precisa para a marcha. Quadríceps, glúteo médio e para fazer dorsiflexão. Beleza? E flexão plantar. Então, a criança tem quadríceps, tem glúteo médio. Se ela vai precisar de órtese ou não, vai depender da dorsiflexão, da flexão plantar. Então, vocês estão entendendo a importância da gente avaliar direitinho qual que é a musculatura que está preservada? Porque isso vai ajudar demais a gente e a família a entender qual que é a possibilidade para essa criança, quais são as metas para essa criança e quais os dispositivos que a gente vai ter que prescrever para essa criança. As crianças que não conseguirem andar até os 7 anos, dificilmente vão conseguir depois. Então, fizeram um estudo com vários adultos que tinham, né, o diagnóstico de mielomeningocele. Quando eles têm nos níveis torácico e lombar alto, poucos andam na idade adulta. Quando é lombar baixo, 75% continuaram andando até na comunidade até 18 anos. Mas só 20% vão continuar andando na comunidade após 25 anos. Por quê? Porque começa a ficar muito cansativo. Eles começam a gastar muita energia para a marcha e perder energia para as outras atividades. Então, eles preferem ir para a cadeira de roda. E quando a lesão é sacral, 90% são deambuladores na adolescência e 60% continuarão deambuladores na idade adulta. Deformidades comuns. Cifose lombar é muito comum. E a escoliose também, por causa da posição na cadeira de roda e desequilíbrio muscular. Joelhos travados em extensão, tá vendo aqui? E aqui já veio o próximo também, que é o pezinho torto.
Em lesões altas, 90% das crianças têm pé torto. Aí tem que avaliar, vocês vão ter aula de pé torto, né? Se é o pé torto rígido ou se é o pé torto postural, para ver qual que vai ser a conduta. Fraturas também podem acontecer, porque essas crianças não fazem descarga de peso, né, como as outras. Então, pensa uma criança que é hipotônica, que tem atrofia dos membros inferiores, então ela vai fazer menos descarga de peso, ela vai gerar um pico de massa óssea muito menor, tem alta chance de ter osteoporose e fraturas por causa de osteoporose. E aí, por causa da diminuição ou da ausência da sensibilidade, as úlceras de pressão são muito comuns, principalmente nas crianças que a lesão é completa, né? E aí ela não sente, se a família não orientar, como que a criança vai falar para o pai e para a mãe que a água está quente ou que está machucando no carrinho e por aí vai. Então, falando do tratamento, a cirurgia é realizada até o 2º dia de vida, né? Para diminuir a lesão, diminuir o risco de infecção. Como eu já disse, o fechamento da pele é muito difícil. A cirurgia na gestação, ela contribui para diminuir os índices de hidrocefalia e também diminuir os índices de infecção, mas ela é muito cara e ainda é muito arriscada. A contraindicação para cirurgia na gestação é quando a criança já está com hidrocefalia, ou então quando a lesão é muito alta. Para o tratamento dessas crianças, a gente vai falar sobre o protocolo de avaliação, tudo certinho no semestre que vem, né? Mas já entrando no tratamento, essas crianças vão precisar para o resto da vida de uma equipe multiprofissional. Então, o primeiro contato que elas têm, além do obstetra, o neurologista e o neurocirurgião. No primeiro dia de vida, essa criança já vai passar por isso, né? Pediatra, urologista, por causa da questão da incontinência urinária, o ortopedista, por causa das alterações de coluna, alterações de pé, de quadril, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional que vão acompanhar essa criança durante todo o desenvolvimento motor, nutricionista, porque essas crianças têm que evitar ao máximo ficar sobrepeso para não sobrecarregar mais ainda, né, membros inferiores, e o psicólogo assistente social, mas no sentido de ajudar a família nos direitos do deficiente, no que ele pode conseguir de apoio financeiro, apoio social, escola e por aí vai. Ok? E aí, como tem tudo a ver com a espinha bífida, para vocês não ficarem com dúvida, eu vou falar para vocês dessa tal da hidrocefalia, que pode ser uma alteração isolada, mas que é muito comum nessas crianças que têm mielo, tá bom? A gente já conversou sobre isso na sala uma vez, né, falando da Simone, né, Bárbara? Que durante a minha infância toda morria de medo, que meu pai falava, não pode brincar de correr com Simone, que se ela cair, bater a cabeça dela vai encher de água, vai estourar, e até nos meus pesadelos eu imaginava, né, Simone bater na cabeça, estourando. Bom, a hidrocefalia, então, eu trouxe aqui para vocês verem, né, algumas imagens, deixa eu dar um zoom aqui. Ai, mudou. A gente, desde quando o tubo neural fecha, no começo, né, da gestação, no primeiro mês da gestação, então a gente tem todo o sistema nervoso formado, e dentro do sistema nervoso central, a gente tem uma irrigação de líquido, né, líquor que a gente fala, líquido céfalo-raquidiano. Então, ele circula pelos ventrículos no cérebro e circula por toda a medula. É um líquido só, que está ali o tempo todo, sendo produzido, sendo absorvido, sendo produzido, sendo absorvido e circulando, e circulando. A criança que tem hidrocefalia, ela tem alguma alteração ou na produção, ou na absorção, ou no caminho que esse líquido tem que percorrer. Então, daí a gente já imagina que a criança que nasce com o tecido, com a vértebra aberta,
com o tecido exposto e tem que passar por uma cirurgia para corrigir, pode ser que fique alguma cicatriz, alguma aderência, a gente até consegue imaginar. Então eu consigo entender a relação do mielo com a alteração desse caminho do líquor pelos ventrículos e pela medula, né? Então, por isso que é tão comum. Então, o que é um líquor? Ele é um filtrado de plasma que ele serve para proteger mecanicamente o sistema nervoso central. É a mesma coisa quando a mulher está grávida, que tem aquele tanto de líquido amniótico. Ele também serve como proteção mecânica. Se alguma coisa bater ali de fora, ele absorve o choque e protege o tecido que está ali dentro. O equilíbrio entre a produção e a absorção resulta que a gente tem um volume sempre constante circulando pelo caminho. Se a gente produzir mais ou, por algum motivo, absorver menos, ou se tiver alguma obstrução nesse caminho, vai dar a hidrocefalia. Beleza? Quando a criança aumenta a produção ou diminui a absorção a um ponto que começa a acumular líquor nos ventrículos, aí essa cabeça cresce mesmo e aumenta a pressão intracraniana. Se essa criança for muito novinha e o cérebro dela ainda não tiver acabado de ossificar e de fechar, ela vai ficar com um cabeção mesmo. É frequentemente associada a PC, prematuridade e microcefalia. Então, em vez de e mielomeningocele. Então, em vez de microcefalia, essas crianças têm uma macrocefalia, beleza? Todo mundo cutuca a cabeça aí. Vocês já carregaram um neném recém-nascido, que tem as pontanelas, aquele lugar que a gente pega aqui que é mole? Então, na junção, muleira. Então, na junção dos ossos do crânio, que hoje a gente já tem fechadinho. O recém-nascido, não. Algumas podem demorar até 2 anos para fechar. Então, se tiver um fechamento normal, beleza. Se tiver aumentando a pressão intracraniana, aumentando o líquido, essa criança vai ficar com uma macrocefalia mesmo, né? Então, tá aqui, ó, uma representação. Sistema nervoso central com funcionamento normal do líquor e aqui com acúmulo de líquor nos ventrículos. Ou porque está produzindo mais, ou porque está absorvendo menos, ou porque em algum lugar desse caminho tem uma obstrução, tá? Então, tem os dois tipos. A comunicante é quando o caminho todo está pérfio, está limpo, não tem obstrução, mas os 4 ventrículos estão dilatados. Então, essa criança está com muito líquido, onde deveria existir muito menos. Então, quando o ventrículo dilata, ele comprime todo o tecido cerebral que está em volta. Então, essa criança vai ter muitos sintomas neurológicos. A não comunicante é porque quando tem alguma obstrução em algum local. Então, tem o aqueduto cerebral, normalmente né? E aí tem alguma obstrução, uma cicatriz, um tumor, alguma malformação que está obstruindo a passagem daquele ciclo. Também pode ter classificação pela causa, né? Se é pela prematuridade, se é traumática, se é pós-infecção, se é por causa de mielomeningocele, aí tem vários tipos de classificação. Então, essa criança vai morrer? Não necessariamente. Se essa criança tiver um acúmulo tão grande nos ventrículos, que comprima o tecido cerebral tão fortemente, ela pode sim ter uma parada cardiorrespiratória, pode romper algum vaso de tão comprimido, ter uma VE, e pode morrer por causa disso? Pode. Mas na maioria dos casos, quando é feito o diagnóstico, feito o tratamento certinho, essa criança vai ter uma vida, né, quase que normal, com alguns cuidados, obviamente. Quais que são algumas coisas que acontecem com essas crianças? Normalmente, elas têm muita dor de cabeça, se elas ficarem muito tempo deitadas, depois de levantar, porque aumenta a pressão intracraniana, aí essas crianças têm náusea, vômito, e quando faz o vômito, alivia a dor de cabeça, porque diminui um pouquinho a pressão. Mesma sensação de quem tem enxaqueca. Nos casos agudos, quando a hidrocefalia vem de uma vez, muita dor de cabeça, a criança começa a ficar tonta, alteração de consciência, começa a querer dormir.
Também é comum estrabismo, alterações do cerebelo, se comprimir, né, nessa área, e regressão do desenvolvimento. Então, a criança nasceu com PC, ou nasceu com mielomeningocele, mas estava desenvolvendo, estava fazendo fisioterapia, os marcos motores, tudo direitinho. De repente, começou com alguns sinais de ataxia, começou a ficar estrábica, começou a desaprender algumas coisas. Tem que investigar se não é a hidrocefalia que está comprimindo o tecido do cérebro. Então, isso aí eu já falei para vocês, né? Se acomete crianças antes de 2 anos de idade, essa criança vai ter, sim, uma macrocefalia, e elas têm também aumento da vascularização do couro cabeludo. Então, fica aquela cabecinha bem esticada e cheia das veinhas que dá pra gente ver. O tratamento medicamentoso é temporário e variável, vai depender do tanto de líquor que precisa ajudar a absorver. É muito comum que essas crianças façam cirurgia, vocês não tem que morrer de medo quando a família fala, ó, colocou dreno, tá com a válvula aqui. Quando a criança coloca, então coloca como se fosse válvula de caixa d'água, que quando junta muito, aí a válvula abre para a caixa sair pelo lado, não é assim? É mais ou menos isso que faz. Coloca lá dentro do cérebro da criança, a mangueirinha passa aqui por trás da orelha, normalmente vem aqui no mesmo lugar que coloca marca-passo, perto da clavícula, e a mangueirinha termina na cavidade abdominal. Então, quando não está com aumento de pressão, quando o líquido está circulando normalmente, a válvula fica fechada. Se começar a juntar líquido, aumentar a pressão intracraniana, a válvula abre e aí drena e o líquido vai para a cavidade abdominal. Só que não é tão lindo e maravilhoso assim. É muito comum dar rejeição, é muito comum entupir, é muito comum ter infecção e por aí vai. Então, leva-se um tempo, sabe, para adaptar ao funcionamento da válvula, e essa válvula não dura o resto da vida. Ela tem que ser trocada de tempos em tempos, mas tem que colocar para prevenir a compressão do tecido nervoso, porque senão, além da hidrocefalia, você vai levar essa criança a ter uma VE, uma ruptura de aneurisma e por aí vai. Tem uma outra opção mais radical, que é a cirurgia nos ventrículos, mas isso só em casos, assim, super extremos. Então, eu quis colocar isso aqui no final da aula, para vocês saberem que é muito frequente. Não acontece exclusivamente na mielo, pode acontecer sozinho, hidrocefalia sozinho, mas é muito comum associada a PC e a mielomeningocele. A gente não tem que ter medo, não posso deixar essa criança bater a cabeça. Você não pode deixar nenhuma criança bater a cabeça. Mas se a hidrocefalia estiver controlada, essa criança não vai ter sintoma neurológico nenhum por causa dela. A gente tem que saber identificar os sinais de que, opa, está acontecendo alguma coisa de errado com essa criança. Pode ser aumento de pressão intracraniana. Vai no pediatra, vai no neurologista, porque eu tô achando que tem alguma coisa de diferente acontecendo aí. E pode ser simples de resolver, ou com medicação, ou com a válvula. Beleza? Ô, Alice, tem fator genético associado quando ela acontece sozinha, por si só? Tem fator genético associado, mas não se sabe causa. Tem associação genética, porque, obviamente, geneticamente a gente passa isso de produção, de biomecânica, de anatomia e por aí vai, mas não tem, assim, na mielomeningocele é fácil a gente enxergar o porquê, mas quando ela vem isolada ou nas outras síndromes não tem muita explicação, né? É mais uma malformação que pode acontecer durante toda a gestação ou até após o nascimento. Entendi. E pode acontecer com adulto também, tá, gente? Fez uma cirurgia na coluna, atrapalhou o líquido. Teve uma meningite, atrapalhou, teve um tumor no cérebro. Pode acontecer em adulto também. É muito comum quando o adulto tem tumor, né, no sistema nervoso central, faz uma cirurgia, depois ele pode ficar com hidrocefalia. Eu já vi uma bebê uma vez na rodoviária de Távira, não, de BH. Não é triste demais. E tava desse jeito que você falou, com as veiazinhas. Fica, né? Tem alguma dúvida, gente? Eu não.
Não, Não? tranquilo. Bom, então eu vou parar de gravar aqui pra gente conversar de outras coisas. Beijo, tchau. Beijo. Não.